muito grande, muito grande. Então, alguma coisa vai acontecer, né? Nem sempre visível aos nossos olhos, mas alguma coisa vai acontecer. Eu já tinha cantado a bola antes que o satanismo queria que o Bolsonaro saísse, né? Ele não saiu, mas olha, balançaram, né? Para ele sair. Tentaram tirar ele de todo jeito em março. Matando, né? Em março, de todo jeito, né? Tentaram tirar ele de todo jeito. Inclusive, o matando, assim como eu suspeito do Bob Kennedy, que também, né, foi assassinado, né, por um cara, de uma maneira um tanto quanto estranha. Ele estava no hotel do Donald Trump, né? Já começa por aí. Aí ele foi fazer um pronunciamento, né, cheio de gente. O objetivo era... A escolta dele foi diminuída, outra coisa estranha, está na biografia dele. Né, a escolta foi diminuída, ninguém sabe por quê. Ele tinha que ir para uma sala, onde ele teria uma recepção depois, né, com algumas pessoas selecionadas, mas alguém pega ele pelo braço, ninguém sabe quem foi, né, leva ele para a cozinha e lá já estava o atirador pronto. O cara, e assim que ele entrou, deu 3 tiros nele, né, e o cara foi preso e ele não se lembra de nada. Aí, tanto do Bolsonaro quanto esse caso do Bob Kennedy, eu acredito que é o projeto MK Ultra, não sei se vocês já ouviram falar. Né? O Duna Bomber, né? Duna Bomber, exatamente. Você destrói a mente do cara e eles chamam de cicadas, né? Então você pode ficar adormecido durante um tempo, né? Porque você fica adormecido durante um período de anos e de repente uma música, uma imagem te ativa e você cumpre aquele objetivo, você mata, você executa e depois você esquece. Você simplesmente esquece, né? Então, Duna Bomber, você lembrou bem. Foi bem isso da questão mesmo, né? Que fizeram o experimento com ele. Então, você vê, o cara lá que deu a facada no Bolsonaro, ele não lembra, ele sabe? Ele coloca na cabeça dele que foi Deus e não tem método que tire outra informação do cara. E do Bob Kennedy é a mesma coisa. E você acha que tudo isso é articulado pela mesma seita? Ou você acha que é só um método que... Não, a mesma seita, organograma. Não, Bob Kennedy não podia estar na frente. Os Kennedys mataram 12 Kennedys, né? 7 homens, acho que 5 mulheres. Né? E eles, todos eles com mortes trágicas, né? Violentas. Eles não aceitaram a ordem superior. Não aceitaram comandos superiores, né? Comandos da Irmandade. Olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, para favorecer isso. Né? Eles não fizeram, eles eliminam. Eles simplesmente eliminam sumariamente. No caso do Bolsonaro, eles queriam eliminar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eles querem eliminar porque eles têm mais interesse, no caso do Bolsonaro, segundo a Irmandade, que o Bolsonaro saia e assuma o Mourão. Né? Não que o Mourão seja satanista, mas ele é 33º grau da maçonaria. Então ele seria uma pessoa mais influenciável pelos outros membros da maçonaria. De dizer, olha, faz isso, age dessa maneira, né? Veta isso, aprova aquilo. Então ele seria mais influenciável por ser uma pessoa de alta patente da maçonaria. Por isso tirar o Bolsonaro de cena. Mas no caso, antes dele ser eleito... Então, quer dizer, eles não queriam nem que ele fosse eleito. Eles já tentaram um atentado porque assim, se por acaso o Bolsonaro morresse, eu acho que o Mourão não ganharia. Ele não teria o mesmo carisma para ganhar a eleição, né? Não. Ali eu acho que foi um ato até precipitado deles, né? Eu acho que disparou antes da hora, né, a facada, porque quando tem um candidato, né, você tem que sempre se preocupar com o vice, né? Não é nunca o candidato, é o vice. O vice que é o problema, que o candidato é o que mais toma pedrada. Vem toda a mídia em cima, quer atacar, quer escarafunchar, quer saber a vida, né? Agora, o vice está protegido, ele está pleno ali. Muita gente nem sabe quem é o vice, né? Aí, de repente, você derruba o principal, o outro entra. Como derrubou a Dilma, né? Ninguém sabia quem era o Michel Temer. De repente ele apareceu, né? E meus livros venderam pra caramba, porque tem aquele boato lá, né? Que eu sou filho do Michel Temer, né? Então, aí vendeu pra caramba meus livros, né? Foi bom, valeu Temer, né? Mas o Temer, você acha que ele é diretamente ligado ou ele também é como o Mourão? No caso, ele também é da maçonaria? E aí... ele é da maçonaria também, né? Mas ele tem, como ele já tem o perfil, ele tem aquela cara de mordomo de filme de terror, né? Então, assim, ele já tem todo esse arquétipo, né? De que pode ser uma pessoa do diabo ou um maçom mal intencionado e coisa e tal, né? Né?
Mas aí cabe o julgamento de cada um, né? E aí, por exemplo, até eu vi em uma das entrevistas que você citou que às vezes a articulação política, né? E você citou Celso Daniel e citou Marielle, e aí os dois em lados opostos, né? Tiveram aí suas vidas tiradas, e você tinha comentado que é relacionado esse jogo político. Então, porque, por exemplo, se o Bolsonaro morre, eu acho que o Haddad ganharia essa eleição. Sim, não seria viável o Haddad ganhar. Naquele momento não era viável. Mas aí a facada veio para valorizar o Bolsonaro? Veio para tornar ele um mártir. Ele virou um mártir depois disso. Então não foi para matar, realmente? Não foi para matar. Foi para ser um mártir. Mas foi para eliminar outro do mesmo jeito. Certo. Continuo acreditando. Porque assim, então vamos voltar lá atrás, porque tem muita coisa. Você foi falando, falei, nossa, quero perguntar. Então vamos lá. A Irmandade, os Illuminati, como que é qual é o grau mais alto que influencia os outros? Qual que é a maior seita? Você quer melhorar essa? Só para, já que você vai perguntar da parte interna das seitas e tal, e acho que já seria interessante não só chegar lá em cima, mas como que funciona por dentro, assim, para mim também de como entra e como sobe e como funciona a cúpula. Então né? Vamos descer, porque eu também queria perguntar, por exemplo, do porquê dos sinais, entendeu? Você quer começar por cima? Só pra gente entender como funciona, ou você prefere começar por baixo? Tanto faz. Não, é só pra que, sei lá, geralmente o universo começa por baixo até chegar em cima, mas pode fazer de cima pra baixo. Faz, como vocês preferirem. Vamos de baixo pra cima e você também conta um pouco da sua história também. Tá, ok. Você não escolhe entrar, você é escolhido. Então, você é escolhido com base em mapas numerológicos, mapas cabalísticos, mapas astrológicos. Então, tem todo um compêndio de fatores, né? Que eles vão agrupar para te escolher. Aí eles vão te fazer o convite. E o convite sempre é muito sedutor. Sempre é muito sedutor, a linguagem é sedutora, você se sente bem, prestigiado, você vai em mansões e todo mundo te trata bem, ninguém te olha para a tua roupa, para a tua cara, para o seu arquétipo, sabe? Você se sente valorizado, especial, né? A palavra é mesmo essa, especial. Aí você passa por o que eles chamam de escola de iniciados. Nessa escola de iniciados é uma lavagem cerebral, né? Eles vão desconstruir totalmente a sua mente, né, e vão fazer com que você acredite que o diabo é bom, porque o diabo é um grande injustiçado e que, na verdade, né, os seguidores do diabo, satanistas, a alta magia, vão triunfar no processo. Então, eles acreditam que realmente vai acontecer o apocalipse, poderá ocorrer uma terceira guerra, se bem que agora é menos provável. Né, uma guerra atômica, você destrói tudo. É muito mais fácil uma guerra bacteriológica, uma guerra química, né? Você mata todo mundo e fica tudo preservado, né? Patrimônio histórico, tudo preservado. Então, hoje a guerra química está bem mais na frente do que uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear seria para eliminar povos assim, tipo um talibã assim, da vida, né? Alguém que realmente muito extremo, radical, né? Então, eles acabam ali. Agora, então aí você começa a ter essa desconstrução mental. Mas desde o início já declarando que é Satã. Sim. Aí eles mostram slides, imagens. Olha aqui, criança morrendo, pobreza, enfermidade, pessoas passando por dificuldades. Quer dizer, Deus é bom? Deus não é bom. Né? Deus é ruim, olha o que Deus faz com a humanidade, né? O diabo não, o diabo é bom, o diabo cuida dos seus. Então eles vão aos pouquinhos fazendo uma lavagenzinha cerebral e no final das contas você acha que o diabo realmente é bom. E mesmo no final desse apocalipse, eles têm bunkers, né? Eles têm atualmente, não sei se aumentaram, mas na época lá eles tinham 5 bunkers, que eram pequenas cidades, né? 5 cidades com 20 mil pessoas de capacidade cada uma dessas cidades, uma delas no Brasil até, na Serra do Roncador, né? E essas cidades elas têm estrutura para se manter por 10 anos. Então eles ficam lá embaixo, né? Esperam, né, o caos, a bomba atômica, a arma química acabar, eles saem e vão herdar a Terra. Mas são 100 privilegiados, né? São apenas 100 privilegiados. Como se vocês fossem os escolhidos. Isso, os escolhidos, uma espécie de arca de Noé novamente, onde vocês vão herdar a terra e agora o reino é luciferiano, agora é Lúcifer é nosso rei. Né? Então eles acreditam piamente nisso, eles não têm aquela ideia, vamos perder. Para eles não é perda, eles vão ganhar.
né? Eles vão ganhar de todo jeito, eles não têm como perder. Na concepção deles, eles não têm como perder. Então, essa ideia é muito bem passada para você. E aí te galgam planos de carreira, né? Então, olha, você vai para essa área política, você vai para uma área científica, né? Você é interessante que caminhe por esse lado, para você ter influências na sociedade. Assim como a maçonaria também tem, né? Para você ser membro da maçonaria, você tem que ser um cara influente. Você tem que ter alguma influência, poder financeiro, influência de empresa, tem que ser um empresário, tem que ser um político, né? Tem que ser alguém de poder de influência, né? E eles, da mesma maneira, eles galgam pessoas com poder de alta influência para poder subir nesse topo da pirâmide. No topo da pirâmide vai ter realmente grandes presidentes, né? Homens de muito poder, né? Poder bélico, poder aquisitivo, poder mesmo, né? De presidente, né? Então eles colocam essas pessoas lá no topo e também tem um outro grupo que protege esses, né? Que a gente ouve falar como o grupo Bilderberg, né? São as 13 famílias mais ricas do mundo que protegem esses daí, né? Formam um anel de proteção sobre eles. Vamos voltar um pouco, porque como é muito claro para você, você dá um resumo geral, mas eu fico sempre com pequenas dúvidas. Então, por exemplo, quando você foi convidado para entrar, aí duas coisas. Eles te chamaram justamente porque você já estava escrito, né, na sua história que você... Estava escrito na história. O seu pai, ele era de uma seita? Como funciona isso? Tecnicamente ele fazia parte de uma seita, ele era um sumo sacerdote de uma seita. Eles já sabiam que ele tinha que gerar você com a sua mãe naquele determinado momento. Você, durante sua vida, você foi religioso? Porque eu fico pensando assim, como a maioria é cristã no Brasil, sempre que alguém fala, recebi um convite para tal coisa, a pessoa já tem um certo preconceito de falar, não, mas eu não quero me envolver com isso. Sim. Em algum momento foi assim para você? Ou porque assim, às vezes a pessoa vai para o satanismo por uma revolta com a igreja e tal. Eu tinha um preconceito com a igreja, sim, né? Eu vim de uma família católica não praticante e eu tinha, sim, esse preconceito. Uma vez eu lembro que eu entrei numa igreja, tinha uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Isso tinha 16 anos, eu fui recrutado aos 17. Todos são bem-vindos. E eu era metaleiro, né? Cabelo comprido, aqueles brochinhos feitos de durepocas, era o roqueiro pobre, né? Então, entrei na igreja, todos são bem-vindos. Pô, formou uma clareira à minha volta, né? Ninguém veio perto de mim, né? Aí o pastor falou, olhe para o seu irmão, diga que ele é amado. As pessoas de longe, pô, você é amado, né? Você é amado, né? Mas assim, eu não me senti acolhido naquele local. Então, aquilo ficou para mim um sistema político. A igreja é um sistema político em que vai abarcar os mais ricos, né? O que interessa é que você é rico, você é pobre, né? Você não tem nada para oferecer, a igreja não está nem aí para você. Era essa a ideia que eu já tinha desde os meus 16 anos. Né? Então, eu já tinha essa ideia. Aí, de repente, sou apresentado para o satanismo, falei, pô, é isso mesmo. Né? Você falou que a igreja é hipócrita, é falsa, é interesseira, pô, é isso que eu penso, né? Tá, gostei da ideia. E isso que eu quero perguntar, porque você falou, a gente que não sabe muito sobre o satanismo, a gente acha que o satanismo é uma coisa, é uma seita para fazer o mal, né? Para fazer o mal e tal. E aí você fala que eles falam que o demônio, ou o diabo, não sei, é bom, né? Sim. Mas aí a minha questão é mais o sistema de valores cristão, que a igreja tenta impor e tal, que tem todo um código moral e etc e tal, ele é mais ou menos parecido com esse código moral de valores do satanismo, ou no código de valores moral do satanismo é completamente diferente, por exemplo? Gostei, excelente pergunta, né? Obrigado. Né? No satanismo é o seguinte, né? Existe uma hierarquia, essa hierarquia deve ser cumprida e honrada, mas ela é honrada por amor, é honrada porque você valorizou aquilo, porque você está recebendo aquilo. Então é um primeiro ponto. Outra coisa é que o melhor amigo da igreja hoje, né? Isso falando da doutrina satânica, o melhor amigo da igreja é o diabo. Porque se não fosse o diabo,